certeza absoluta da correção de seus atos. No entanto, a senhora usou aquele avião como teria feito qualquer representante daquilo que a senhora chama de velha política. Eu lhe pergunto, a senhora procurou saber que avião era aquele, quem tinha pago por aquele avião, ou a senhora confiou cegamente nos seus aliados? Nós tínhamos, William, uma informação de que era um empréstimo que seria feito um ressarcimento no prazo legal, que pode ser feito, segundo a própria Justiça Eleitoral, até o encerramento da campanha. E que esse ressarcimento seria feito pelo Comitê Financeiro do candidato. Existem duas formas, três formas, aliás, de fazer o provimento da campanha: pelo partido, pelo Comitê Financeiro do candidato e pelo Comitê Financeiro da coligação. Nesse caso, pelo Comitê Financeiro do candidato. Essas informações eram as informações que nós tínhamos. A senhora sabia dos laranjas? Essa informação foi passada para a senhora como candidata a vice-presidente? Não tinha nenhuma informação quanto a qualquer ilegalidade referente à postura dos proprietários do avião. As informações que tínhamos eram exatamente aquelas referentes à forma legal de adquirir o provimento desse serviço. Agora, uma coisa que eu quero dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando é que, para além das informações que estão sendo prestadas pelo partido, há uma investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. E o nosso interesse e a nossa determinação é de que essas investigações sejam feitas com todo o rigor para que a sociedade possa ter os esclarecimentos e para que não se cometa uma injustiça com a memória de Eduardo. Candidata, quando os políticos são confrontados ou cobrados por alguma irregularidade, é muito comum que eles digam que não sabiam, que foram enganados, que foram traídos, que tudo tem que ser investigado, que se houver culpados eles sejam punidos. Este é um discurso muito comum aqui no Brasil e é o discurso que a senhora está usando neste momento. Eu lhe pergunto, em que esse seu comportamento difere do comportamento que a senhora combate tanto da tal velha política? Difere no sentido de que esse é o discurso que eu tenho utilizado, William, para todas as situações, inclusive quando envolve os meus adversários. E não como retórica, mas como desejo de quem de fato quer que as investigações aconteçam, porque o meu compromisso e o compromisso de todos aqueles que querem a renovação da política é com a verdade. E a verdade, ela não virá nem apenas pelas mãos do partido e nem também apenas pela investigação da imprensa, que eu respeito o trabalho de vocês. Ela terá que ser aferida pela investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. Isso não tem nada a ver com querer tangenciar ou se livrar do problema. Muito pelo contrário. Agora, é você enfrentar o problema para que a sociedade possa, com transparência, ter acesso às informações. O compromisso é com a verdade. Agora, é que a senhora tem uma postura bem rigorosa no que diz respeito à ética no discurso quando a senhora se dirige aos seus adversários. Esse rigor ético que a senhora exige dos seus adversários nos faz perguntar e insistir se a senhora, antes de voar naquele avião, não teria então deixado de fazer a pergunta obrigatória se estava tudo em ordem em relação àquele voo. Não lhe faltou o rigor que a senhora exige dos seus adversários? O rigor é tomar as informações com aqueles que deveriam prestar as informações em relação à forma como aquele avião estava prestando o serviço. E a forma como estava prestando o serviço era por um empréstimo que seria ressarcido pelo Comitê Financeiro. Agora, em relação à postura dos empresários, os problemas que estão sendo identificados agora pela imprensa e que com certeza serão esclarecidos pela Polícia Federal, esses eu, como todos os brasileiros, estou aguardando e com todo rigor. Eu não uso, William, de 2 pesos e 2 medidas. Não é? A métrica, a régua com que eu meço os meus adversários é porque eu a uso em primeiro lugar comigo.
E nesse momento o meu maior interesse é de que tenhamos todos os esclarecimentos. Agora, uma coisa eu te digo, a forma como o serviço estava sendo prestado era exatamente esse do empréstimo, para que depois tivéssemos a forma de ressarcimento pelo Comitê Financeiro. Candidata, vamos falar agora das eleições de 2010. A senhora obteve uma votação expressiva, foram quase 20 milhões de votos. Mas o seu desempenho no seu estado, o Acre, onde a senhora fez toda a sua carreira política, onde as pessoas conhecem muito bem a sua forma de atuação e onde suas ideias, as suas ações são de conhecimento amplo por parte dos eleitores, a senhora tirou 3º lugar. Ficou com metade dos votos do primeiro colocado, ou então candidato pelo PSDB, José Serra. Ou seja, o eleitor acreano votou pesadamente na oposição ao governo federal. Aos eleitores dos outros estados do país que não a conhecem tão bem, como é que a senhora explicaria essa desaprovação clara no seu berço político? Em primeiro lugar, é que esse 3º lugar não estava tão distante do segundo. Eu fiquei muito próximo do 2º lugar, que foi a, sim, mas foi metade do primeiro. Metade do primeiro. Eu tenho aqui os números: 23,45% a senhora, 52,13% José Serra. Tem uma coisa, Patrícia, que até um provérbio que a gente usa muito. É muito difícil ser profeta em sua própria terra. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que confrontar os interesses. Eu venho de uma trajetória política que desde os meus 17 anos eu tive que confrontar muitos interesses no meu estado do Acre, ao lado de Chico Mendes, ao lado de pessoas que se posicionaram ao lado da justiça, da defesa dos índios, dos seringueiros, da ética na política. Isso fez com que eu tivesse que seguir uma trajetória que não era o caminho mais fácil. Aliás, na minha vida nunca é fácil, né? E, nesse caso, eu era candidata por um partido pequeno, em que... Não, mas deixa eu esclarecer para que você... para que a gente possa seguir aqui e fazer outras Exatamente. Fazer justo por um partido pequeno, concorrendo contra 2 máquinas muito poderosas, com 1 minuto e 20 segundos de televisão. E mesmo assim, a candidata do PT, que tinha o governo do estado, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, eu fiquei muito próximo a ela. O que eu quero dizer é o seguinte: o berço político de um candidato é onde ele é mais conhecido pelos eleitores. Isso pode ser uma enorme vantagem para um candidato ou não, no seu caso não foi. Não seria como se os acrianos estivessem dizendo uma variação daquele velho ditado: quem não a conhece, que vote na senhora? Talvez você não conheça bem a minha trajetória. Conheço. Conheço. Como senadora... Não, mas eu faço questão de dizer, porque eu acho que você tem um certo desconhecimento do que significa ser senadora vindo da situação que eu vim. Eu não sou filha de político tradicional, não sou filha de nenhum empresário, porque no meu estado, até a minha eleição para ser senador da República, era preciso ser filho de ex-governador, era preciso ser filho de alguém que tivesse, de preferência, um jornal, uma TV e uma rádio para falar bem de si mesmo e falar mal daqueles que ficavam defendendo a justiça. A culpa dos acrianos, então? Não é culpa dos acrianos, é culpa das circunstâncias. Os acrianos foram muito generosos comigo e muitas vezes. Eu já cheguei a ficar 4 anos sem poder andar na metade do meu estado. Sabe por quê? Porque queriam fazer uma estrada sem estudo de impacto ambiental, sem respeitar a terra dos índios e as unidades de conservação. E eu não podia trocar o futuro das futuras gerações pelas próximas eleições. Eu preferi pagar o preço de até perder os votos. Mas lembra quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, que eu disse que eu perdia o pescoço, mas não perdi o juízo? Essa foi a minha trajetória no estado do Acre, essa tem sido a minha trajetória no Brasil, e é assim que eu quero governar o Brasil, fazendo aquilo que é necessário para as futuras gerações, e não o que é necessário para ganhar voto para as próximas eleições. Me permita interromper só para a gente prosseguir com a entrevista. Eu queria falar sobre a sua chapa. O vice na sua chapa, Beto Albuquerque, ele foi um dos principais articuladores no Congresso Nacional da aprovação da medida provisória que aprovou o cultivo da soja transgênica aqui no Brasil. Ele também foi favorável a pesquisas com célula-tronco embrionárias. São 2 pontos em que ele se opõe a posições suas do passado.
Além disso, ele aceitou doações de campanha quando candidato de setores da economia que a senhora não admitiria, o setor de fabricantes de armas, fabricantes de bebidas. Esses exemplos não mostram que Marina e Beto Albuquerque são a união de opostos, aquela união de opostos tão comum na velha política, apenas para viabilizar uma chapa, para viabilizar uma eleição. O que é que há de novo nessa política, candidata? Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero trazer as informações para que a gente possa trabalhar com a realidade dos fatos. Uma questão fundamental: nós somos diferentes. E a nova política sabe trabalhar na diversidade e na diferença. Agora, o fato do Beto ter uma posição diferente da minha em relação a transgênico em um aspecto. Há uma lenda de que eu sou contra os transgênicos, mas isso não é verdade. Sabe o que eu defendia quando eu era ministra do Meio Ambiente? Um modelo de coexistência, que significa áreas com transgênico e áreas livres de transgênico. Infelizmente, no Congresso Nacional, não passou a proposta do modelo de coexistência. E o Beto votou na proposta que acabou fazendo com que... Na questão das células embrionárias, nas células embrionárias... Não, mas eu pergunto, veja se eu entendi. Quando a união de opostos se dá com a senhora e alguém, então isso é uma união em prol do Brasil, é a superação de divergências. Quando essa união de opostos se dá com adversários seus, aí é o modelo da velha política. É uma conveniência eleitoral. Mais uma vez, William, eu quero dizer que você está trabalhando apenas com um lado da moeda. Você está trabalhando com o lado das diferenças que eu e Beto temos no episódio das células-tronco, que ele defende. Não, eu estou confrontando apenas com posições que a senhora tem assumido sobre a nova política em oposição à velha política, e não está clara para mim a diferença quando a gente vê dois candidatos de posições opostas unidos numa chapa. Era só essa a questão. Não está claro para você, mas eu vou deixar claro para o telespectador. Mais uma vez eu insisto, você está apenas com um lado da moeda. Por exemplo, eu e Beto temos uma visão diferente em relação às células-tronco, em relação a transgênico. Mas tivemos um trabalho juntos no Congresso Nacional, quando ele foi o relator da Lei de Gestão de Florestas Públicas do Ministério do Meio Ambiente, que criou o Serviço Florestal e que me ajudou a aprovar a Lei da Mata Atlântica e tantas outras medidas importantes para o Ministério do Meio Ambiente. A vida não tem essa simplificação que muitas vezes a gente acha. Isso não tem nada a ver com velha política. Eu marquei a minha trajetória de vida trabalhando com os diferentes, na diversidade. E aí você está dando a oportunidade de que os telespectadores possam ver que essa história de que a Marina é intransigente, que só conversa com aqueles que pensam igual a ela, não é tão verdade assim. A senhora agora pode, então, usar esse 1 minuto e meio e falar com os seus telespectadores dos projetos que a senhora tem para o país. Quais seriam os prioritários? Em primeiro lugar, eu gostaria de poder dizer para os nossos telespectadores que um dos projetos mais importantes nesse momento da história do Brasil é que a gente possa renovar a política, de que a gente não desista de ter na política aquilo que os brasileiros tanto querem, que é vê-la a serviço de resolver os principais problemas do cidadão. Infelizmente, a política tem sido motivo de apartação, de contenda, da luta do poder pelo poder. Para mim, a política deve ser utilizada para unir as pessoas, para que mesmo com interesses diferentes, a gente seja capaz de mediar os conflitos e fazer aquilo que é melhor para o benefício do povo brasileiro. Como presidente da República, eu quero que você me ajude a ser presidente da República para ser a primeira presidente que assume o compromisso de que não vai buscar uma nova eleição, porque eu não quero ter um mandato que comprometa o futuro das próximas gerações. Eu quero para que a gente possa ter uma agenda para mudar o Brasil. 15 minutos já, 15 minutos e 16 Muito obrigado, candidata Obrigada Marina Silva, pela sua participação, pela sua entrevista no Jornal Nacional. Daqui a pouco